Oi, gente, aqui é a Isabela de Andrade e hoje eu vou falar então do quarto e último livro da tetralogia napolitana da Helena Ferrante, que é História da Menina Perdida. Vamos conversar? Bom, gente, então hoje eu vim falar aqui sobre o último livro da série, vim conversar um pouquinho sobre ele, que foi uma leitura que eu já terminei agora em 2020. Esse livro aqui, dos quatro, eu acho que tem a narrativa um pouco mais calma, um pouco mais tranquila e já está muito mais madura. Ele retrata ali a fase adulta da Lila e da Lenu, né, da Helena Greco, meu gatinho. Bom, o livro então ele já tem uma história muito mais madura, ele retrata a fase adulta e a velhice da Lina e da Lenu, né, da Rafaela Cerulo e da Helena Greco. E se no livro anterior o que tinha de mais importante era justamente esse distanciamento entre elas, quando a Helena vai viver em outro país, vai viajar para outras cidades, outros lugares, nesse a gente tem uma reaproximação. A Helena, que agora já é consagrada enquanto escritora, já tem uma carreira mais sólida, tem também duas filhas com ela, decide retornar para Nápoles. Ela também vai romper com o casamento que ela construiu nos últimos anos. Ela estava se sentindo também já muito infeliz, muito prisioneira da própria casa. Acho que esse é um outro tema também bem importante nesse livro, ao longo dos quatro livros, mas principalmente nesse último. A gente vê o quanto a Helena ali se sentia impossibilitada de se realizar totalmente enquanto mulher, impossibilitada de investir realmente na sua carreira, porque estava ali com as obrigações do lar. Por mais que ela estivesse casado com alguém que era também um intelectual, progressista, com a família toda que já era ali muito moderna, já pensava em outros termos, ainda assim, por debaixo dos panos, ela estava sempre muito presa àquilo de cuidar das filhas, cuidar do lar, então ela quis romper com tudo aquilo, independente do que iam falar dela, independente do que a sogra, o sogro, o que a família ia falar, ela decidiu ali retomar a vida dela com as próprias rédeas, viver por conta própria. E nisso a Rafaela retoma, tem novamente uma importância muito grande dentro da vida da Helena. Se no terceiro livro a gente viu que teve esse rompimento, que a Rafaela perdeu muita importância na vida da Helena, que as duas se distanciaram, agora elas se reaproximam. A Helena volta a viver em Nápoles, e agora com o olhar de quem já viajou por todo o mundo. E é muito interessante porque quando ela volta para Nápoles, é como se muitas das inseguranças que ela já tinha perdido na vida adulta retomassem um pouco, agora em outro nível, com outras sutilezas, mas elas retornam. Quando a Helena volta a viver em Nápoles, ela se depara com uma Rafaela também muito madura, muito segura de si e agora bem-sucedida. Ela desenvolveu um novo relacionamento, um casamento muito mais maduro, mais estável. Agora é dona de uma empresa, tem muito dinheiro, está rica, ajudando todo mundo na cidade, ajudando os pais, a família, os amigos. E aí a Rafaela construiu um respeito muito grande naquele bairro onde elas nasceram. E a Helena começa a ver que por mais que ela tenha viajado o mundo todo, por mais que ela tenha livros publicados, por mais que ela seja reconhecida em outros lugares do mundo, dentro do bairro ela ainda continua a se achar inferior à amiga que ela enxerga como uma amiga genial. E a Rafaela, por outro lado, se acha sempre também um pouco aquém da Helena, que é a amiga genial dela, escritora, que publicou livros e tudo mais. Então o que a gente percebe é que as duas, elas têm um pouco ainda de insegurança, elas não conseguem enxergar a potência real que elas têm. Elas sempre enxergam essa potência delas enquanto mulher, enquanto intelectuais, enquanto pessoas criativas, somente na melhor amiga. Novamente, a gente tem no título o tema mais importante do livro, a história da menina perdida. Com esse eu vou tentar não dar spoiler sobre o que é, porque é um momento de descoberta muito importante, a gente passa até o livro inteiro, eu passei pelo menos tentando entender por que ele se chamava História da Menina Perdida, né? Mas no final do livro a gente descobre, ele é muito melancólico, é um pouco mais triste, mostra as duas ali com uma velhice que já se concretiza, que já passou por toda a vida delas e agora elas estão ali se assentando, então as reviravoltas são um pouco menores, além de uma grande reviravolta que tem no livro. A gente já percebe elas com a personalidade totalmente formada, uma amizade já sólida, um jeito de enxergar a vida, enxergar a si mesma já muito bem construído. E é muito interessante como a Helena conseguiu mudar a narrativa das personagens ao longo do livro de acordo com a idade delas. E nessa, pela leitura, a gente realmente enxerga que são mulheres maduras, mulheres que já passaram por uma vida inteira, que já caminharam, que já têm uma bagagem muito sólida. E ela encerra esse livro de maneira muito bonita, um tanto quanto triste, mas bonita ainda assim, e que me deu uma pena de acabar, eu fiquei morrendo de vontade de ler mais,
E bom, vamos pensar outros temas que são trabalhados nele. É muito angustiante ver que nesse livro a gente enxerga um pouco a ascensão da Rafaela, o quanto ela conseguiu se estabilizar na carreira, descobrir coisas novas, estudar computadores, estudar um outro universo, e ao mesmo tempo a queda dela ali depois de um evento muito específico. E aí de novo me retornou um pouco essa ideia do quanto um único evento ali que está fora do nosso controle pode influenciar tudo ao nosso redor. Nesse livro as duas têm uma gravidez simultânea, as duas ficam grávidas de meninas e isso vai reaproximar muito a amizade entre elas, e quando essas duas meninas nascem é como se voltasse um pouco da disputa que elas tinham enquanto eram crianças. Elas projetam ali nas filhas um pouco o que elas tinham dentro delas mesmas, e a gente começa a enxergar um pouco dessas disputas, desse ciúme, dessas incertezas. Mas aí o livro vai se encaminhando muito bem para o final, chega até a velhice e a gente descobre então algumas coisas bem importantes que eu vou tentar não falar, mas que fazem parte da narrativa como um todo. E bom, no primeiro livro a gente já percebe que a Helena ela está escrevendo essa história depois da Rafaela ter desaparecido. Ali nas primeiras páginas ela já conta pra gente que está narrando essa história para contar a história dela e da amiga dela depois que a amiga dela finalmente desapareceu como ela sempre quis fazer. E aqui no final desse livro a gente entende então como aconteceu esse desaparecimento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouco rápido de todos os livros, mas é porque é muita coisa dentro deles, é muita página em cada um deles, eles são muito bem trabalhados, é uma narrativa longa, então é até difícil discutir tudo. Mas acho que foi um panorama geral para incentivar que vocês leiam essa tetralogia e venham discutir, porque tem muita coisa bacana nelas. E é isso, comentem aí se vocês tiveram ideias sobre esse quarto livro, se ele trouxe sentimentos e sensações diferentes para vocês, e até a próxima. Tchau, tchau! Gente, os miadinhos que estavam aparecendo ao longo do vídeo são dessa criatura aqui, ó, que quis participar, participou um pouquinho, né, John? Tchau, tchau!